Olá, meu nome é Valmir Monteiro e eu sou psicólogo e professor de psicologia. O assunto de hoje é a circunscrição psicossocial de toda a infância. Mas o que é isto? Circunscrição psicossocial de toda a infância. Refere-se ao peso da nossa história. Nós passamos a vida inteira, desde a infância, e principalmente na infância, sendo marcados na nossa existência pelas nossas vivências, mais do que isso, pela nossa realidade. O Sartre ele marca conceitualmente a nossa existência com fomos lançados ao mundo, ou seja, é como se dissesse, caímos de paraquedas em uma existência que nós não escolhemos. Ele disse isto. E eu disse com razão, porque na verdade nós surgimos em um contexto social, nós surgimos em uma família, nós frequentamos e vivenciamos e tivemos uma infância que nós não escolhemos, nenhum de nós. E isto foi muito mais importante do que imaginamos para o que somos hoje. Então, dentro da ideia do método biográfico do Sartre, nós temos acesso a uma conscientização de que nós vivemos muitas coisas que hoje nos marcam, que hoje influenciam as nossas decisões e, mais do que isso, influenciam o nosso modo de ser. Então, o Sartre ele marca conceitualmente a nossa existência com esse caímos de paraquedas em uma existência que não escolhemos, e ela nos marca. É disso que trata o método biográfico do Sartre. Porque é dessa forma aleatória que nós chegamos ao mundo e nos deparamos com uma circunscrição de nossa infância, que se refere a isto que eu chamo de circunscrição psicossocial, de tempo e local, por exemplo. Em que época você nasceu e onde você viveu sua infância e adolescência é uma circunscrição de fonte, de forma que as suas referências elas passam muito pelo fato de você ter nascido naquele ano que você nasceu, naquela família que você nasceu e naquele local que você nasceu, tanto em termos de casa, de residência, de cidade, de tudo isso que se refere ao local onde você chegou para começar a viver sua vida, para ser desenvolvido. Com certeza faz muita diferença em relação ao que você vai ser. Então ali surgiram as minhas e de todos nós, as nossas primeiras referências que formaram o nosso olhar para o mundo e para a vida. A forma como você hoje olha para o mundo e para a vida, a forma como você passou a sua vida inteira olhando para o mundo e para a vida, obtendo e firmando e desenvolvendo valores, os valores que você sempre praticou, o seu jeito de olhar a vida, o que você acha certo, o que você acha errado, tem muito a ver com a fonte que te criou, instilando certa cultura, uma ética, os valores e as crenças. As suas crenças, na verdade, não são exatamente suas, elas pertencem a um contexto, né, de criação. Quando os adultos chegam para a criança e diz, olha, isto é certo, a verdade é esta é a verdade, isto não é, isto é bom, isto é ruim. E aquilo ali marca e forma você de acordo com essa circunscrição psicossocial de valores, de éticas e de crenças. Então, uma circunscrição social é marcada também pelas condições sociais e econômicas em que você foi criada. Não é? As condições sociais, elas refletem as pessoas com quem você conviveu, os lugares onde você foi, as circunscrições sociais e econômicas definem uma série de valores que você desenvolve a partir das suas possibilidades.
não é? Então, o método biográfico de Sartre, ele mostra muito bem isto, não é? Vai mostrar mais para frente também o que todos nós sabemos do Sartre, de que o importante não é o que fizeram de nós, mas o que nós fazemos com isto. Só que é bem difícil. Eu vejo as pessoas repetindo essa frase como se fosse algo fácil. Ah, não, o importante não é o que fizeram de você. O importante é o que você fez com isso. Mas calma aí. É uma barra pesada, é muito difícil. É muito difícil você romper com os valores, você romper com a sua própria história. O peso da sua história é muito maior do que você pensa. O método biográfico de Sartre nos remete à fundamental importância de se olhar para essas condições, se quisermos compreender de verdade uma pessoa. Tomemos um exemplo, uma pessoa com vários problemas em sua sexualidade. Hoje, um adulto com problemas na sua sexualidade, um jovem adulto, um jovem desenvolvido, cheio de problemas, cheio de complexos, cheio de dificuldades na área da sua sexualidade, pode ter vivido uma infância e uma adolescência de muita repressão. É o que nós mais vemos. Pessoas complicadíssimas em relação a sexo foram criadas reprimidas, foram criadas ouvindo todo dia que sexo é pecado, que sexo é errado, que não pode falar, que não pode perguntar e não se pode responder. O mundo está cheio disto. Então, pessoas que são criadas com total desorientação, pessoas que foram criadas com uma castração total em relação a tudo que se refere à sexualidade. Não é? Então, eu pergunto, como que esta pessoa poderia desenvolver uma visão sexual sadia? Praticamente impossível. Muito difícil, né? Porque tudo era terminantemente proibido. Era proibido pensar. Era proibido desejar. Como que uma pessoa com essa circunscrição psicossocial repressiva poderia desenvolver uma sexualidade sadia? Tendo sido criada no meio de opiniões e valores totalmente distorcidos, com temores de punição e crescendo com uma permanente visão de culpa em relação até mesmo aos seus pensamentos e desejos. Portanto, ao olharmos um adulto com complicações em sua sexualidade, com transtornos na área sexual, parafilias, dificuldades de toda ordem que nós não precisamos listar aqui, porque são conhecidos, um adulto com todas ou algumas dessas complicações, qualquer tipo delas, para você poder entender, olhe como se deu a sua circunscrição psicossocial, a circunscrição psicossocial da sua sexualidade. Olhe como se deu isto. Olhe como aconteceu isto na infância e na adolescência, porque talvez ali esteja de fato a chave dessa compreensão. Porque parece fácil, mas não é fácil romper com uma circunscrição. A palavra circunscrição psicossocial, a palavra circunscrição sozinha, ela significa uma demarcação. Ela se refere a um território, é uma referência territorial. E essa circunscrição psicossocial é uma demarcação que acontece, na vida de uma pessoa, na sua infância, na sua adolescência, demarcando um território, uma região definida em termos de possibilidades, definida em termos de valores, de éticas e de crenças, que vão temperar a vida da pessoa e que vão inscrever e estabelecer um caminho, um jeito de ser, que não é definitivo, porque, obviamente, existencialistas que somos, entendemos que cada um vai demarcar, definir e redefinir a sua própria vida a partir das suas escolhas.
o que esta videoaula está querendo dizer é que não é fácil. Portanto, ao olhar um adulto com complicações em sua sexualidade, olhe também como se deu a circunscrição da sua infância e da sua adolescência. Porque é muito fácil julgar, né? Nós julgamos, a sociedade julga, aponta, diz: esta pessoa age errado ou agiu de modo errado, esta pessoa pensa de forma errada, tem valores errados. Mas calma lá. Como que esta pessoa chegou a ser o que é? Que caminhos que ela palmilhou? É como dizem, né? Que sandálias ela calçou? Que pedras ela pisou? Esta é a chave para a compreensão de uma pessoa, se quisermos fazer uma avaliação, uma análise honesta de quem é uma pessoa e por que ela tem tantas dificuldades em diversas áreas da sua vida. E aí, cada um de nós terá que lutar por toda a vida para superar essa circunscrição psicossocial, porque a todo tempo seremos convocados a tê-la outra vez como referência, e sempre, e sempre. Isto marca e marcará a nossa vida. A gente às vezes não entende muita coisa da nossa vida porque também não pensamos nisso. Pessoas que cresceram reprimidas tendem a se reprimir. Pessoas que cresceram com rejeição dos seus ambientes sociais tenderão de forma permanente a se verem rejeitadas. E aí é que há uma questão muito importante. A sociedade, ela é bastante incoerente, bastante contraditória, bastante doente. A sociedade é muito doente. Ela não é essa beleza que propagam ou que pensam que é. Não é? Os outros não são tão bonzinhos como nós pensamos que são. Os outros não estão tão dispostos a te ajudar como você se ilude de que estão. Não. Normalmente, cada um está pensando em si. E a sociedade é bastante complicada em sua questão psicossocial. Não é simples. As pessoas precisam articular muito bem os seus relacionamentos, o seu ser no mundo, o seu ser para o outro, né? O seu ser para si. Cada um precisa articular muito bem isso, trabalhar muito bem isso, porque nada vem de graça, nada é de graça. A vida, ela é um esteio e é um contexto de luta permanente, a verdade é esta. E esta luta não significa necessariamente uma coisa ruim, não significa necessariamente uma briga insana. Não, essa luta significa uma articulação, um trabalho de compreensão, de troca, de parceria, um trabalho de solidariedade, em que as pessoas vão buscar ajudar umas às outras. Mas isto é um trabalho que cada indivíduo precisa fazer no seu contexto, com seus circundantes. Muito bem. Então, a nossa luta, neste sentido positivo e construtivo, é de termos cuidado a não nos engajarmos naquela circunscrição psicossocial que nos desfavoreceu e permanecer nela. A gente precisa repensá-la, rediscuti-la, reestruturá-la para a nossa mudança. Uma mudança que vai nos favorecer para que possamos ser as melhores pessoas individualmente que temos capacidade e potencialidade para ser. Por isto, o método biográfico de Sartre é um modo importante de fundamentarmos, no modo mais autêntico possível, a compreensão de quem somos nós, de verdade, de quem é uma pessoa, uma outra pessoa a quem olhamos, e as suas razões. Porque cada um se sente de algum modo, de alguma forma. Cada um age de algum modo, de alguma forma, porque veio de um contexto. E nem sempre conseguiu lidar com esse contexto, transformando internamente, que é o que precisa ser. Vejam Saint-Genis, Ator e Mártir, e também Gustave Flaubert, O Idiota da Família, que são obras de Sartre
onde ele trata do seu método biográfico. Deixe aqui as suas perguntas, as suas questões e vamos discutir esse assunto e dar uma ampliada nele. Um grande abraço e tchau.